Baú de fitas malignas da Maxine. Baú de fitas malignas da Maxine. Conhecida como uma das casas mais antigas do Brasil, a Casa das Sete Mortes tem data, os historiadores acreditam, mais ou menos entre o século XVI. Hoje em dia transformada em colégio militar, ela leva esse nome por um motivo bem sério. Se você, assim como eu, ficou curioso e quer saber mais o porquê desse nome, então se liga e fica aí, Baú de Fitas Malignas da Maxine. A Casa das Sete Mortes não recebe esse nome por um fato, e sim por dois bem bizarros. Dizem as lendas que no início do século XVII, uma escrava cansada dos eternos abusos de seu proprietário, físicos, mentais e sexuais, resolve se vingar de seu proprietário, envenenando a sua comida e matando ele, sua esposa e seus 2 filhos, e depois se suicidando. Os anos se passaram, a história foi esquecida e o padre Manuel chega em 1755 acompanhado de mais 3 escravos para a mesma casa. Depois de mandar diversas cartas ao Papa dizendo que essa casa sim era assombrada, o padre é encontrado morto junto com seus 3 escravos no quarto principal. A história foi praticamente esquecida, mas as lendas dizem que esse padre também estuprava os seus escravos, que resolveram se vingar da mesma forma que a primeira escrava, envenenando o seu alimento e depois se suicidando. Bom, essa pode ser só uma história de fantasma, mas ela narra uma parte muito importante da história do Brasil e também, muitas vezes, esquecida. Essa sociomonstruosidade que foi trazer 1/3 da população africana como escrava aqui para o Brasil. A forma como eles eram tratados, subjugados, machucados, com certeza é um horror. E por isso a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas sociomonstruosidades, que acontecem não só aqui em Salvador, mas acontecem no Brasil todo. A gente vai aproveitar que a gente conseguiu encontrar com a vizinha da Casa das Sete Mortes, a Adélia, que vai contar pra gente. Adélia, me diz uma coisa, você acha que essa casa é assombrada? Às vezes sim. Você escuta barulho? Sim. Se estiver fazendo muito vento, se estiver chovendo, a gente ouve barulho, sim. Agora me diz uma coisa, você acredita em espírito? Um pouco. Será que essa assombração não é muito mais os próprios seres humanos? Também. É a impressão das pessoas, né? O medo você faz do tamanho que quiser. Qual é o tamanho do seu medo? Quando a gente assiste uma peça, um filme, lê uma poesia sobre terror, na verdade estamos tentando entender um pouquinho sobre essa psique humana e a forma que temos de lidar com os nossos próprios medos. Quando falamos sobre o mito do vampiro, nosso medo real é desse desconhecido que vai atravessar a janela e tirar da gente o que é mais precioso. Talvez por isso seja tão importante a continuidade da pesquisa sobre o terror. Assim, quem sabe, podemos entender e mudar os nossos próprios medos. E já que o nosso papo aqui é cinema, a gente vai conversar com o Val Oliveira, que é o criador do Cine Horror aqui de Salvador. Val, seja muito bem-vindo ao Baú de Fitas Malignas da Maxine Itinerante. E a minha primeira pergunta para você é como foi que surgiu essa ideia de fazer um festival de cinema de horror aqui em Salvador? Bem, a ideia surgiu porque não existia festivais de cinema em Salvador, não existia mostras de cinema voltado para o fantástico em Salvador. O que existia aqui era exibições ocasionais de clássicos de terror, de Carpenter, de Romero, mas nada voltado para o terror nacional, com ênfase em divulgação do que é produzido no Brasil, até mesmo no exterior. Estava tendo uma mostra de animação por um amigo meu, que hoje em dia faz parte da minha equipe do Cine Horror, e me sugeriram, já que não existia mostra em Salvador, que eu criasse. Então eu resolvi fazer a mostra, entrei em contato com alguns diretores que eu já conhecia, como Rodrigo Aragão, João Caetano, Luciano de Azevedo, e cada um foi me recomendando outras pessoas, e a gente fez a primeira mostra de uma forma bem humilde numa galeria de arte aqui em Salvador. Tá, você falou que não tem muita tradição nesse cinema fantástico, nesse cinema de horror. Hoje em dia, existe essa tradição? Existem diretores que pesquisam o terror aqui em Salvador? Existem alguns diretores em Salvador que estão fazendo curtas voltados para o cinema fantástico, né? Eu posso citar a Hilda Lopes e o Caleb,
que são da Olho de Vidro Produções, que eles fazem alguns curtas. Mas não é tradição em Salvador. Existem alguns filmes fantásticos, mais voltados para comédia, para drama, politizados, mas não focados no suspense, no horror, na sanguinolência, aquela coisa górica que nós tanto adoramos. Infelizmente, e embora exista mostra de cinema em Salvador como um panorama de cinema internacional, às vezes acontece de vir um filme nacional de terror, mas incrivelmente esses filmes, mesmo bem produzidos, eles são criticados por serem cinema de gênero fantástico. E por que você acha que eles são criticados? As mostras de cinema em Salvador têm uma tradição de serem bastante politizadas, né, voltadas para o social. Quando vem algo que é diversão, mesmo que tenha lá no fundo algo politizado, algo social, algo para tratar de um tema mais sério da sociedade, eles assim, consideram que por ser terror ou por ser ficção científica é um filme, um gênero menor. E muitas vezes acham que é escapismo apenas. Então, os críticos daqui não dão tanta atenção. Geralmente as notas que eles dão até para filme produções de Hollywood que vem de fora são as menores possíveis. Mas acho que isso de achar que filme de gênero fantástico, filme de terror era menor, até muito recentemente, né? Aliás, foi tapa na cara da sociedade quando o Guilherme Del Toro ganhou o Oscar. Ninguém esperava, né? Pô, é um filme de terror e o cara ganhou. I don't want an intricate, beautiful thing destroyed. We can do nothing. I'm sorry. Don't do this, Eliza. What is she saying? Don't do this. Oh, God, it's not even human. Você falou sobre esse escapismo, né? Quando na verdade, por mais que tenha o terrir, por mais que tenha o gore, esse extremo sangue, existe um porquê a gente falar dos nossos medos, né? Existe um porquê quem gosta de terror, gosta na verdade de sentir essa adrenalina. Então por que a gente sente ela? Por que a gente se encanta com o terror? Seja público cativo ou não, eu acho que vale a pena a gente ampliar essa discussão para mais de um gênero e tentar aumentar ela, não só para o cinema, né? Mas para que a gente tenha mais pessoas fazendo parte desse nosso exército. Mas para terminar minha entrevista contigo, eu quero que você dê dicas de filme para quem está aí em casa do Baú de Fitas Malignas. Certo. Já que o Cine Horror dá atenção ao cinema nacional, eu vou fazer primeiramente cinema nacional. Então eu indico o Mar Negro de Rodrigo Aragão, que para mim é a obra-prima dele, é um filme fantástico. Judas de Joel Caetano, também é um filme excelente. Eu posso indicar também o Invasor de Lula Magalhães de Pernambuco, é outro filme fantástico. Por enquanto são dois filmes, vai virar uma trilogia, que é Cabrito de Luciano de Azevedo, que é magnífico. Voltando no tempo, nós temos o filme de Mojica, eles são indispensáveis, né, para qualquer fã de terror nacional. E também As Sete Vampiras e O Segredo da Múmia de Ivan Cardoso, eu recomendo para quem quer conhecer um pouco do terrir nacional, né? Assim, tem muitos diretores novos surgindo, então eu recomendo que pesquisem, que apoiem o cinema nacional, né? Então, Os Sete Vampiros é ótimo, Sete né? Vampiros é excelente, Porra, é um clássico. excelente. As Sete Vampiras. Elas, as noivas de Drácula, deixam seus jazigos à hora solitária da meia-noite para vir em busca do elixir da vida eterna. Clássico. E eu acho que eu posso citar também de meu filme preferido de todos os tempos do terror, que é The Evil Dead, A Morte do Demônio. It is entitled Nachuran de Manto, roughly translated, Book of the Dead. The book is bound in human flesh and inked in human blood. Né, que é um filme que as pessoas deveriam conhecer também, para quem não conhece esse clássico de Sam Raimi. Tá. Bom, ficou a dica para você que está em casa. Val, muito obrigada. Eu que Gente, agradeço. esse é o Baú de Fitas Malignas da Maxine Itinerante aqui em Salvador. Fica ligado que a gente tem muito mais para vir. Beijo. Baú de Fitas Malignas da Maxine. Baú de Fitas Malignas da Maxine.